elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, em companhia dos nossos mentores, nós vamos fazer a prece de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem nos ofende. Mas não nos deixe entregues tentações e nos livra de todo mal. E que assim seja. Graças a Deus. E assim nós vamos passando a palavra. Até palestra. Para quem não me conhece, meu nome é Nelly, eu venho da Casa Dança da Paz e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que toda vez que a gente entra num centro espírita cristão, a gente se sente acolhido, né? Não só pelas pessoas encarnadas, mas principalmente pelos espíritos desencarnados que se encontram e tomam conta dessa casa. E eu peço a eles que me inspirem nesta noite para que eu aprenda tudo aquilo que eu estudei para falar com vocês e que nós estejamos todos com os ouvidos e corações abertos para receber a mensagem que provavelmente eles vão conduzir. Porque é assim, a gente prepara uma coisa e acaba dizendo algumas coisas e outras não. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de oportunidade. E a gente sabe que nos nossos dias e desde tempos antigos, idos, a gente costuma dizer que falta a oportunidade. Nos falta oportunidade porque a gente quer viver no conforto, a gente quer ter o melhor trabalho, o melhor salário, a gente quer felicidade. Quem é que não quer felicidade? Quem? Não é? A gente não quer doença. A gente não quer dificuldade. Então a gente acha que não temos oportunidade. Então a gente se queixa na agonia e fica cabisbaixo, porque a gente não tem tudo aquilo que a gente acha que vai ter de coisas boas e maravilhosas. Esse é um ponto. Outro ponto são as pessoas que têm tudo. Tem um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, uma boa família, um bom carro, tem a possibilidade de usufruir de lazer, de ter tudo o que a gente acha que nos dá conforto e felicidade. E aí chega a ter tudo isso e fala: eu estou triste, estou me sentindo vazio, não tenho nenhuma perspectiva porque eu já consegui tudo. Porque muitas vezes nós nos achamos já finalizados em tudo aquilo que a gente queria ter e ser. Quando a gente acha isso, a gente não está morto em vida, né? Então, nós temos que pensar que nesses momentos surgem as indagações. O que eu posso fazer para melhorar este vazio que existe dentro de mim? Se eu tenho tudo aquilo que eu necessito, eu tenho até o supérfluo e mesmo assim eu não sou feliz. O que será que está me faltando? E aí nós vamos sair em busca de alguma coisa que nos satisfaça interiormente, dentro de nós.
porque o que está fora já está posto, já está resolvido, já está conosco. E aí nós vamos, geralmente, em busca de respostas e de caminho. Então a gente vai procurar um amigo, conversa com o amigo, fala, ai, o que está acontecendo? Estou assim, estou meio deprimido, meio sem, não achando graça na vida. O que é que está acontecendo comigo? Aí o amigo lá dá as suas opiniões, e opinião significa aquilo que a pessoa realmente está sentindo e o que ela acha, e não se resolve. Aí a gente faz uma imersão dentro de nós mesmos para achar uma solução. Porque as dificuldades, elas não são para ser vivenciadas na estagnação. Ou seja, eu tenho uma dificuldade, eu vou sentar sobre ela e pronto. E vou viver a dor, a tristeza, o desamparo, a depressão, a tristeza. Não, a dificuldade, quando ela aparece, é para criar novas saídas. E aí eu vou buscar alguma coisa maior. Eu vou buscar algo que me preencha o vazio interior. Então, a gente vai, às vezes, procurar uma religião, uma casa, um templo, um sacerdote, um atendente espírita, numa conversa fraterna. E aí alguém nos diz a seguinte frase, que Jesus, a seguinte afirmação que Jesus fez. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Isso está em João capítulo 7, versículo 6. Jesus, quando disse esta afirmação, ele pediu aos discípulos que fossem à festa que acontecia em Jerusalém. Mas ele não foi, porque ele estava sendo perseguido, né, pelos sacerdotes do templo. E ele disse que se ele soubesse, se ele fosse à festa, ele não teria tempo para cumprir a missão dele, que era ensinar, né, as coisas do Evangelho, as boas novas que conduzissem o povo ao reino de Deus. Então os discípulos foram. E aí a gente pergunta, por que o nosso tempo está pronto? Gente, me perdoe que eu tenho esse problema, tá? Quando eu estou emocionada. Gente, vocês são muito sérios. Meu Deus. Então, o que acontece? Jesus nos diz que nós temos o nosso tempo. Qual é o nosso tempo? É a vida, não é? A vida, gente, é a maior oportunidade que nós temos para nos aprimorar enquanto pessoas humanas e enquanto espíritos imortais. A vida, o tempo, nos pertence. A única coisa que é nossa mesmo é o tempo, né? Parece que ele escorre pelos dedos, mas é a única coisa que nos pertence verdadeiramente. Então, o que nós vamos fazer com essa vida? O que é que nós vamos fazer com esse tempo em nosso próprio benefício e em benefício do outro? O que vocês acham? A gente vai ficar estagnado, achando que a gente é infeliz e triste e pronto. Não, a gente tem que aproveitar todas as possibilidades que se apresentarem. A primeira delas, o nosso autoconhecimento.
conhecimento. Nós temos que aprender a nos olhar para dentro para ver o que é que nós desejamos, saber como nós somos. E quando a gente é jovem, a gente se acha, não é verdade? Eu sou o máximo, eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou esperto, eu sou isso, aquilo, aquilo. Aí quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que nós temos muitos defeitos. Nós temos muitas fragilidades, muitas fraquezas, que isso precisa ser consertado. Porque a nossa missão, o sentido da nossa vida é o nosso aprimoramento. Porque lá no livro dos Espíritos, existe uma afirmação que diz o seguinte: nós estamos aqui na Terra para atingir a perfeição. Como é que nós vamos atingir a perfeição se nós não aproveitarmos a oportunidade que é a vida? Então, quando nós nos autoconhecemos, ou seja, conhecemos as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, aquilo que emperra, que é o nosso principal inimigo, que é o egoísmo, nós, quando nos aceitamos, olha, eu sei que eu tenho esta e essa dificuldade, então eu vou tentar resolver nesta encarnação. Porque nós, espíritas cristãos, nós sabemos que existe uma outra oportunidade possível, que é a reencarnação. Mas a gente vai fazer o máximo que puder nesta, para ter que fazer menos na outra. Certo? Porque Jesus, quando ele veio aqui, nos disse que ele estava nos preparando para o reino dos céus. Ele disse: o reino dos céus começa aqui e agora. Não é? Então, a partir disso, a gente conhece, a gente vai ampliando os nossos horizontes, a gente vai percebendo uma porção de coisas que lá na juventude, ou quando a gente estava ainda meio adormecido no nosso egoísmo, a gente não conseguia ver, a gente não conseguia perceber. E através do conhecimento, nós vamos poder também agir de formas diferentes. A gente sabe que quando a gente vai para a escola e aprende a ler e a escrever, o mundo fica mais claro. Não é verdade? Enquanto nós éramos ignorantes, tudo parecia difícil, tudo era muito dificultoso. Sair de casa para tomar uma condução, por exemplo, era um martírio, porque a gente não sabia decifrar aquelas letras que se encontram no painel do ônibus. Então, todo conhecimento nos faz clarear as ideias. E as ideias claras podem ajudar-nos a nos aprimorar, a nos melhorar. Então, o conhecimento é uma oportunidade. Outra coisa que a gente tem que aprender é a confiar nas leis da vida. Às vezes, muitas e muitas vezes, a gente tem coisas que acontecem na nossa vida constantemente, não é? Quer ver um exemplo? Tenho dificuldade financeira. Já consertei uma vez, mas aconteceu novamente. Outra vez, dificuldade financeira. Consertei, e aconteceu novamente. Isso significa que esta repetição da lição é que nós não aprendemos ainda.
Então, por isso que a gente tem que confiar na vida, porque tudo que se nos apresenta, aquelas dificuldades que são repetidas várias vezes durante nossa caminhada, é porque nós ainda não aprendemos. Porque nós deixamos de ver que aquele fato, aquela situação, aquele problema financeiro está querendo nos ensinar. Talvez essa dificuldade queira nos ensinar a não sermos consumistas. Talvez queira nos ensinar que o dinheiro que nos sobra pode servir para ajudar aqueles que menos têm. Então a gente precisa aprender a ver o que é que a dificuldade está nos querendo ensinar. Se a gente não fizer isso, a lição vai sempre ser repetida. Tal como aquela criança, ou aquele jovem, ou aquele adulto que faz e repete sempre o mesmo ano na escola, na universidade. Por quê? Porque ainda não aprendeu. Então vai ter que repetir até falar, não, peraí, não é por este caminho, tem que ir por outro. Outra coisa importante que a gente deve fazer é converter os problemas em situações de aprendizado. Vocês podem observar que todos os problemas que acontecem em nossa vida promovem criatividade. Vocês querem ver um exemplo? Eu conheço uma pessoa que na época da pandemia ficou na pior, né? Na pior eu digo, o marido trabalhava como marceneiro, não tinha condição de ir na casa das pessoas para executar o seu trabalho, e todo mundo recolhido dentro das suas casas. Pensou, eu sei fazer esfirra e eu vou produzir e vou oferecer para as pessoas do prédio que eu moro, vou oferecer para os amigos que frequentam a minha comunidade e pronto. E com isso se transformou numa fonte de renda que sustentou aquele período crítico, porque todas as dificuldades, de uma certa forma, exigem de nós soluções. Quando a gente está atento, e quando a gente está dormindo, quando a gente acha que não tem jeito e fala, eu não vou fazer nada porque não tem solução, então a gente acaba acabando na dificuldade, na falta de solução. Então, nós devemos aprender sempre e entender que todas as nossas dificuldades nos ensinam criatividade. E a gente acaba saindo de tudo aquilo que nos aborrece, que nos entristece, que são as dificuldades. Porque nós aprendemos muito mais com a dor do que com o conforto. Quem é que nesta noite está aqui? Quem deixou o conforto lá na casa, a novela, né? A série, o cadrama que eu adoro, o dorama, não é? Então deixou tudo isso para estar aqui. Então é isto que nós temos que aprender. Que nós temos uma coisa que se chama livre-arbítrio, que nós temos escolhas, e na dificuldade também é a mesma coisa. Existem escolhas. Outra coisa importante que nós podemos aproveitar como oportunidade, praticar a reta ação, ou seja, equilíbrio em tudo e em todas as situações.
quando nós estamos em equilíbrio, nós deixamos de lado o radicalismo, os extremismos, e tudo que é extremo é ruim. Então, o caminho do bem é o melhor, é a ação melhor para o equilíbrio também, não só nosso, mas de tudo aquilo que nos envolve. Que nós aprendemos que há ciclos na vida. Vocês já perceberam que nós temos ciclos que se alternam na nossa vida, né? Um período é muito gostoso, é muito bom, de calmaria, outro é de tempestade, de crises, de conflitos, de crises absurdas. Depois temos naquele outro tempo que é de semear, o tempo de colher. Temos agora a nossa primavera, que dessa vez parece que não quer reagir, né? Por causa, nós estamos em pleno inverno. Então temos a primavera que floresce, que enriquece o mundo, que embeleza o mundo. Temos o inverno, daqueles dias tristes, cinzentos. E aí é que reside a maravilha da vida. Nós temos que nos fortalecer na primavera, no verão, para enfrentar os dias tristes, as tempestades, as dificuldades dos dias de inverno da nossa vida. E quando a gente aprende a existência desses ciclos, nós adaptamos a cada um deles calmamente, tranquilamente, serenamente, que é uma coisa que hoje em dia está difícil, a serenidade. Né? Enfrentar as coisas sem fazer alarde, sem gritaria, sem revolta, sem raiva. Porque a gente sabe que a vida é assim, é cíclica. Uma vez lá em cima, outra vez aqui no meio, outra vez aqui embaixo. Outra vez subindo, e assim é a nossa vida. Por isso que nós estamos aqui. E se fosse assim, olha, plana, reta, contínua, será que seria bom? Será que seria interessante? Será que caberia a nós encontrar alguma surpresa, algum encantamento, alguma solução, alguma coisa importante? Temos que aprender a ter coragem. Coragem para assumir a nossa responsabilidade diante da nossa tarefa, que é a vida, e a nossa tarefa é o nosso aprimoramento moral. Então nós temos que aproveitar, nós temos que ter coragem e determinação para prosseguir neste caminho, né? O caminho do bem, o caminho do amor, da paz, do entendimento. Nós temos que aprender na vida a coragem para perdoar e para pedir perdão. Eu acredito que perdoar seja mais fácil, embora difícil, do que pedir perdão. Pedir perdão significa humildade, né? De se reconhecer como uma pessoa que cometeu um erro e pedir o perdão. Porque quando a gente vai perdoar, nós somos as pessoas certas. O errado é o outro. Por isso que ele tem que nos pedir perdão. E quando a gente tem que pedir perdão, e quando a gente tem que perdoar, é porque ainda nós não nos autoconhecemos. Porque nós todos erramos. Todos nós ofendemos. Todos nós magoamos. Mas a gente
magoado, mais ofendido, mais aborrecido, né? Outra coisa, respeitarmos mutuamente. Hoje, eu acho que é a palavra mais difícil da face da terra, o respeito. Um pelo outro. Por quê? Porque em cada um de nós, aqui presente e lá fora, e lá na Austrália, na Nova Zelândia, na China, todos nós temos dentro de nós uma chama divina do nosso Criador. Ora, se nós respeitamos o outro, nós estamos respeitando Deus. E respeitar significa, acima de tudo, praticar atos de gentileza diários. Quantas famílias vivem situações extremamente desafiadoras na convivência, porque não existe essa coisa da gentileza, do gesto, do bom dia ao acordar, do até logo ao sair de casa, ao chegar e ser recebido ou recebida, de auxiliar-se, de cooperar-se um com o outro. Quando isso não existe, não há possibilidade do respeito. Porque o respeito vai além da palavra. O respeito são ações, e são as pequeninas coisas que nos fazem fazer as coisas grandes. Então, um bom dia, por favor, obrigada. Estou lá assistindo ao dorama. Eu preciso. Você pode pegar um copo de água para mim, porque a pessoa já está lá perto? Por favor, agradecer, elogiar as coisas boas que normalmente acontecem dentro de uma casa. Uma refeição feita com amor, com carinho. Às vezes a gente faz a bendita da comida, olha que queimadinha. E aí a pessoa chega e diz, não gosto disso. Não é? Pronto, ele já desarmou tudo. Não, tem que ter gratidão, agradecer que chegou em casa e tinha aquela comida, um arroz, feijão e um ovo frito, comida abençoada por Deus, que tem tanta gente que adoraria, daria a vida para comer isso. Isso é um gesto de gratidão e de respeito. Respeitar a natureza, porque é ela que nos fornece água, ar, nos fornece o alimento, nos fornece, nos concede a vida. Sem a natureza, sem este nosso planeta, sem este nossa casa temporária, nós não estaríamos aqui. E nós estamos na iminência de não poder mais aqui habitar. Por quê? Porque nós não sabemos cuidar. Quer dizer, cuidar com parcimônia, cuidar com cuidado, né? Para que todos os tipos, todas as manifestações de vida possam aflorar neste planeta, que é a nossa casa temporária. E é tão importante. Gente, quando nós praticamos o bem, quando nós nos alinhamos com a vida, quando nós entendemos os ciclos da vida, quando nós nos respeitamos mutuamente, quando nós agimos com fraternidade, com esperança, nós estamos adquirindo o maior tesouro da nossa terra. Porque isto vai cair
vai ser tão profundo dentro de nós que nós somos capazes de, quando deixar este mundo, nós vamos deixar algo de bom. Nós vamos deixar este mundo melhor que quando aqui chegamos. Tem até uma frase de um filósofo, que eu não vou dizer o nome para vocês, que diz o seguinte: eu quero ser tão bom para mim, em primeiro lugar, e ser tão bom com as pessoas que me cercam, que enquanto eu estiver aqui, eu vou empurrar o mundo para que ele seja melhor, para que a humanidade seja mais humana e melhor, nem que for 1 milímetro. Se vocês olharem a régua, 1 milímetro é nada, mas esse nada é o importante. Por isso, para deixar aqui, para finalizar a nossa conversa não, meu monólogo, vocês não estão falando nada. Então, vamos nos lembrar sempre de que tudo que nós podemos fazer por nós nasce dentro de nós, dentro da nossa alma, é coisa profunda. Tudo que é de bom e de maravilhoso acontece de cima para baixo. Porque se nós ficarmos só no baixo, nós somos animais e vamos atender apenas e tão somente os nossos instintos de sobrevivência e de criação, de recriação do mundo. Que tudo isto, essa coisa que nasce dentro de nós, esse sentido, a maravilha da oportunidade da vida, pode promover para nós laços de afetividade. E a gente sabe que sem os laços de afetividade, nós não somos capazes de viver. Nós sobrevivemos, né? A gente levanta, come, trabalha, come, dorme, reproduz, dorme de novo, levanta, mas sem esta profundidade dos laços afetivos que nos unem, nós não somos capazes de modificar e de nos aprimorar e de melhorarmos a nós mesmos e ao mundo, porque o mundo só estará melhor neste planeta quando cada um de nós melhorar como pessoa humana. Por isso, em Hebreus, Paulo diz o seguinte: antes animai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então vamos, amigos queridos, despertar para a vida, para que nós tenhamos a condição de aproveitar todas as oportunidades que a vida nos oferece. Mesmo na dor, mesmo nas dificuldades, porque são elas que nos ensinam muito mais do que o bem bom, o tudo certo, o tudo em ordem. Gente, muito obrigada. Hoje acabei entendi. E é isso. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, procurando aprender sempre mais. E agradecer a nossa irmã que trouxe essas palavras de conhecimento a todos nós. Que Jesus abençoe a todos, abençoe a nossa irmã, a sua linda,